A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento aqui de meditação da Palavra de Deus, glorificando sempre a Deus pela oportunidade, pela disposição que nos dá, para estarmos compartilhando a Palavra de Deus e o significado da nossa vida, o significado do nosso chamado, da nossa missão, quando a gente obedecemos o chamado de Deus. E temos que ser grato a Deus, por nos dar essa honra, esse privilégio de trabalhar na obra dele, Não é todos, A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, E quando você se torna um perseverante na obra, lutando contra tudo e contra todos, contra todas as barreiras que se levantam contra ti, é sinal que você foi escolhido, não somente chamado, mas também escolhido. Amém? A gente vai estar meditando aqui na palavra, no livro de Jeremias, capítulo 38. Jeremias 38, a partir do verso 9 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ó Rei, meu Senhor, esses homens cometeram um mal em tudo que fizeram contra o profeta Jeremias. Eis que eles o lançaram no fundo de uma cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leva contigo 3 homens sobre o seu comando e tira o profeta Jeremias de dentro da cisterna, antes que ele não suporte e venha perecer. Então Ebed-Meleque levou em sua companhia os homens que estavam sobre as suas ordens e dirigiu-se à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Tomou alguns trapos e roupas velhas e os desceu com corda até Jeremias, na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, então orientou a Jeremias, dizendo: coloca esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para que sirvam de almofada para as cordas. Então Jeremias fez exatamente o que lhe fora pedido. Assim, por meio das cordas, o içaram e o retiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, esta passagem conta uma história em um dos momentos de Jeremias, de grandes adversidades, de grande luta. Jeremias pregava contra aquela cidade, ele profetizava naquela cidade sobre uma guerra, sobre uma batalha que estava vindo, e ele ordenava aos povos que se entregassem aos inimigos. E o povo daquela cidade, a maioria, não entenderam bem a mensagem, começaram a criticar Jeremias, inclusive levaram ao rei que Jeremias estava pregando e desencorajando o povo a lutar, desencorajando o soldado a guerrear. Então aqueles homens falaram ao rei que Jeremias tinha que morrer. Aí o rei entrega ele nas mãos daquele povo e ele então é jogado nessa cisterna. Essa cisterna não havia água, havia apenas lama, barro ali. Então Jeremias está ali no meio da lama, no fundo do poço. Mas há um servo, Ebed-Meleque, que fica sabendo da situação e vai até o rei e roga ao rei para tirar Jeremias lá daquela cisterna, e explica ao rei o mal que esses homens fez em jogar Jeremias naquela cisterna. Então o rei dá autorização para Ebed-Meleque a ir lá e tirar Jeremias da cisterna. Então eles tiram Jeremias e Jeremias fica no pátio do palácio. O que eu quero te dizer com isso? Que a tua chamada, o teu chamado diante de Deus não vai ter vida fácil. Os confrontos que você vai enfrentar
por falar a verdade, vai ser muito grande. E muitas vezes vão surgir confrontos sem você ter feito nada. Por coisas muito pequenas, você enfrenta muitas adversidades. Porque as pessoas, elas têm prazer em te confrontar. E muitas vezes nem sabem por que fazem isso. Porque na verdade a palavra de Deus vai dizer que a luta não é contra a carne nem o sangue. Ele está dizendo, não é as pessoas. É o que está por trás das pessoas que está fazendo a pessoa agir daquele jeito. Muitas vezes te ofende, te maltrata, te caluniam. O próprio Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele está sendo hostilizado, torturado, ele vai fazer uma oração dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós temos que entender que nós fomos chamados, a Bíblia vai dizer, muitos são chamados e poucos escolhidos. Se você tem o chamado e foi escolhido, é que você está apto a encarar a batalha. Não desanima não pare. O que acontece na tua vida natural não pode impedir você de avançar na vida espiritual. E quantas pessoas não entendem o teu chamado, não entendem o teu ministério e vai ficar te constrangendo, te frustrando, te abatendo, como se você já não tivesse mais nada do que se preocupar. É que as pessoas não entendem o mundo em que você está inserido, eles não sabem a grandeza que é para quem é chamado servir a Deus e que Deus é prioridade, é primeiro em todo lugar. Você atende às outras coisas, mas prioridade é o Senhor. A falta de entendimento das pessoas vão até fazê-las achar que tem razão. Por quê? Porque é difícil entender quem é chamado e quem é escolhido. É difícil. O que eu estou falando aqui é sobre o que eu vivo no meu dia a dia e eu tenho testemunho de muitas pessoas que foram chamadas e escolhidas no ministério e que sofrem a mesma luta, a mesma batalha. E a Bíblia diz que fala que nós não podemos caminhar sozinhos, tem que caminhar dois na fé, para a hora que um cair, o outro se levantar. Se você ponhar para caminhar com você uma pessoa mais fraca do que você, os dois vão cair junto e você não vai chegar em lugar nenhum. Então tem que ter do teu lado sempre alguém que possa ser auxiliar na caminhada e não que vai te ajudar, te derrubar. Que às vezes você ponha do teu lado, quem está trabalhando é para o inimigo e não para Deus. Que o objetivo é ponhar você no chão. Não deixa isso acontecer. Porque quando nós decidimos a aceitar o chamado de Deus, nós se posicionou. E o cristão ele tem que ter posição firme. Que muitas horas no vendaval, ele vai até balançar, mas não vai cair. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Você foi escolhido ou escolhida, eu também fui escolhido. E aí nós temos que se ajudar na caminhada e não... Nós somos amigos na caminhada com Cristo e não inimigos. Não tentar derrubar o outro. E Deus muitas vezes faz a gente enxergar coisas que estão ocultas, mas não é para a gente confrontar, é para a gente ficar quieto. Deus está mostrando, olha, toma cuidado. Um vacilo que você der, a rasteira vem. E você sabe o que vai acontecer depois? Nada. Porque as pessoas estão fazendo as coisas e não sabem por que estão fazendo. Mas aqueles que têm o chamado de Deus e andam com Deus, eles sabem o que estão fazendo e o que tem que suportar. É assim a nossa caminhada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não importa as adversidades que se levantam contra você. Vocês já perceberam que muitas vezes você está tudo bem e de repente desmorona assim do nada? Já perceberam isso? Vocês acham que isso é natural? Ou não? É natural ou sobrenatural? É sobrenatural. É que ter paz incomoda o reino das trevas. A paz, ela incomoda as trevas. Então, por causa de um nada, o mundo desmorona para quem não vive na rocha que é Cristo.
Qualquer coisinha é motivo para mim tirar um momento de alegria e fazer um momento de tristeza. Um momento de frustração. Do nada, do nada. Quando eu fui chamado para o meu ministério, em pouco tempo eu senti isso na pele. Fui atacado de maneira violenta, verbalmente, por alguém, por uma pessoa, e eu fiquei naquele momento sem entender. Mas hoje eu entendo que isso vai acontecer muitas vezes, porque o inimigo me odeia. O inimigo me odeia. Mas Deus me ama, e é isso que me basta. Se o Senhor Jesus me amou e me ama e confiou em mim algo tão importante, eu devo ser muito grato a Ele. Porque merecedor não sou, capacitado não sou, nunca fui. Mas Ele me chamou, me amou, me capacitou e me capacita a cada dia a fazer coisas que eu jamais imaginava que eu fosse capaz. Sabedoria nunca tive, mas Ele me dá pela sua palavra e me ajuda na caminhada. Eu quero falar para você, não deixa as coisas deste mundo te abater por motivo algum. Você só tem que ter uma certeza de quem te chamou e para que te chamou. Quando você tiver essa certeza, o resto fica apenas sendo resto. Não existe amor que supere o amor ágape de Cristo. Você vai ver na Bíblia todos aqueles que tiveram seu chamado, aqueles que foram escolhidos, tiveram grandes lutas, grandes desafios, foram desprezados, foram abandonados, foram caluniados, foram açoitados, foram, no final da caminhada, mortos de maneiras cruéis. Mas isso não quer dizer que Deus os abandonou. É que perecer pelo Evangelho faz parte da nossa caminhada. E não importa se os outros entendam ou não. A nossa vida não está condicionada se o outro aprova ou não. A questão é eu e Deus. Se os outros aprovar, amém. Se não aprovar, amém. A questão é eu e Deus. Eu tenho essa convicção. Fui chamado, fui escolhido. E o que vou fazer já é suficiente. Eu quero deixar essa mensagem aqui de fortalecimento para você que está ouvindo esse vídeo, para que você continue avançando no seu ministério, na sua obra, orando pelo próximo, ajudando o próximo conforme o Senhor lhe conceder essa missão, levando uma palavra a quem sofre, a quem está às vezes cabeça baixa, abatido, sofrendo, chorando. Leva a palavra de Deus. O mal não vai querer que você faça isso. Ele quer te impedir, quer te segurar. O mal, ele quer te segurar ali e não deixar você ir de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz, Jesus falou assim, ide e pregai. Então você tem um mandamento de Cristo, é o mandamento de Cristo que manda. Ele mandou, você vai. O inimigo quer te impedir, mas Deus não permite. E você tem que romper as barreiras e seguir. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus.